Bom, hoje além dos barulhos do bairro, nós vamos ter esta luz na minha cara. Foi uma tentativa de ficar menos escuro, mas eu não entendo nada de luz, veja, faz sombra e talvez eu fique cega até o final do vídeo, descobriremos juntos. Mas o que eu queria falar essa semana é sobre a importância da gente entender o que está acontecendo com a gente no processo do tratamento, com o nosso corpo, com a nossa cabeça, autoobservação, para que a gente tenha segurança na hora de ir nas consultas. E eu não estou falando de primeira consulta, quando a gente vai pela primeira vez no médico e o médico vai conhecer nosso caso. Estou falando realmente do processo inteiro, que tem um monte de consultas ao longo do processo. É um tratamento que não é rápido, né? E a gente precisa ter segurança do que está acontecendo ali. Porque, como eu digo, a responsabilidade do tratamento é nossa, não é do médico, não é de ninguém. Nós é que temos que tomar as decisões para que a gente se recupere da melhor forma. E isso a gente só consegue fazer quando a gente tem segurança do que está acontecendo com a gente, do que o tratamento está fazendo na gente, do que o médico está considerando do que a gente fala. Porque, gente, como eu sempre falo aqui, 99% dos médicos alopatas não sabem tratar burnout. Então, o tratamento certo é a gente ir a um médico ortomolecular. Só que, como em toda profissão que existe no planeta, em toda a história, tem profissionais bons e profissionais ruins. Tem médicos ortomoleculares bons e tem médicos ortomoleculares ruins. E quando eu digo bom e ruim, é em dois sentidos. É no sentido qualidade do ser humano, uma pessoa que se importa, que tem empatia, que respeita, que tem generosidade, que é educado, que tal. E tem a pessoa ruim, que é o babaca. E tem o médico bom no sentido técnico, na competência dele como médico, fazendo tratamentos, diagnosticando e avaliando as pessoas, corrigindo rota ao longo do processo. E tem o médico ruim, que é o médico que é incompetente. No caso de um burnout, a gente precisa de um médico que seja bom nos dois sentidos. Porque um médico que tecnicamente é bom, mas não ouve o paciente, ele não é um médico super bom. O médico bom é aquele que, além de tratar o paciente, se importa com os pacientes. É aquele cara que não larga o osso junto com você enquanto ele não te vê bem. É o cara que não se importa se ele tá certo ou não o tempo todo, ele tá se importando mais em como você está se sentindo. Esse é o perfil do profissional que sabe ajudar alguém com burnout, porque nós estamos falando de uma síndrome que, de novo, os alopatas não sabem tratar, mas acham que sabem. Acham que tudo é coisa da nossa cabeça, tudo é emocional, não consideram uma série de coisas, focam em alguns sintomas e ignoram os outros. E eu já dei esse exemplo aqui também, falo dele no meu livro. Eu fui colocada num tratamento, tá? O primeiro médico que considerou que talvez eu estivesse certa e que não fosse só parte emocional, me colocou num tratamento que era tão errado que eu piorei e muito. Então a gente precisa tomar cuidado. Eu, por exemplo, no meu caminho, eu nunca tinha ouvido falar em burnout. Demorou mais de 2 anos para que eu ouvisse a palavra burnout pela primeira vez, para poder ir pesquisar e entender o que estava acontecendo. A partir desse momento, eu fui me informando, eu fui cruzando as coisas, as informações que eu tinha com as respostas que eu tinha do médico, com o que eu observava em mim, com o que eu anotava. E aí eu fui adquirindo segurança para, por exemplo, trocar de médico no meio do processo e para mudar de terapeuta já 2 vezes. A gente precisa ter esse domínio do que está acontecendo no tratamento para saber a hora de mudar de rota ou não. Porque senão você acha um médico e fala, ai meu Deus, achei um médico, ai que bacana, e fica insistindo às vezes num tratamento que não só não está te fazendo bem, como pode estar te fazendo mal. E a gente fica numa passividade, é que nem quando a gente está procurando emprego. Quando você está no emprego, procurando emprego muito tempo, e aí você acha um emprego, você é contratado, tem um lado de você que fala assim, ai, graças a Deus eu não preciso mais ficar fazendo entrevista, não preciso mais ficar com aquela incerteza de se eu vou ter salário no fim do mês ou não, ufa. 1 mês depois que você tá nesse emprego novo, você fala, gente, esse emprego é uma merda, eu odiei tudo aqui, eu odeio esse lugar, eu venho aqui achando um horror. Mas tem um lado de você que fala assim, pelo amor de Deus, nós vamos ter que começar tudo de novo, fazer entrevista de novo, mandar currículo de novo, ouvir merda de novo, ficar sem saber o que vai acontecer de novo. E às vezes você acaba optando em ficar no lugar ruim só para se poupar desse
trampo que é emocional e físico e financeiro, no caso de um emprego, de ficar de novo naquela incerteza do que está acontecendo, se colocando, né, na avaliação, no julgamento das pessoas o tempo inteiro e tal. O que não é uma situação ruim, o que não é uma situação boa, porque você está optando em ficar num lugar que não te faz feliz por preguiça. Não tô julgando, gente, eu faço isso, todo mundo faz isso, é a coisa mais normal do mundo. Só que no tratamento médico, a gente precisa ficar sempre muito ligado para não fazer isso também. Ou seja, de ficar ouvindo merda de médico em médico. Você vai no médico, ele fala que é coisa da sua cabeça, você vai no outro que fala que é frescura, você vai no outro que fala que é uma coisa que não tem nada a ver, você faz o exame, o médico vê e fala que você não tem nada. Quando você chega no médico, por exemplo, aí você entra aqui e fala, vai no médico ortomolecular. Você chega no médico ortomolecular, você fala assim, ai meu Deus, graças a Deus eu não preciso mais procurar, não preciso mais ouvir porcaria, não preciso mais ficar rodando com o exame e me sentindo mal e o cara quase rindo da minha cara, ai que bom, vou ficar aqui. Só que passa um tempo, você fala, eu acho que não tá rolando esse tratamento, não. E aí vem aquela vozinha da preguiça e fala, ai pelo amor de Deus, nós vamos passar por tudo aquilo de novo. Vamos ter que ouvir porcaria dos médicos, vamos ter que saber o que está acontecendo no negócio que, ai meu Deus do céu. E acaba ficando um pouco mais do que deveria no tratamento. Você, mas e se melhorar, né? E se o cara acertar a mão, né? Eu acabei de ver que a luzinha bate aqui, parece que eu tô muito descabelada. Mas enfim. Então, no caso de um burnout, a gente precisa achar um cara que seja bom tecnicamente, competente como médico, e bom como pessoa, que tem ali uma abertura de ouvir o que a gente está falando, acreditar que a gente não é louco e pensar no que vai fazer, no que vai prescrever, no tratamento que vai passar pra gente a partir do que ele acabou de ouvir. E a mesma coisa com terapeuta. Tem muito psicólogo que a gente começa a terapia e passa um tempo, você sente a necessidade de mudar e dá uma super preguiça que você fala, meu Deus do céu, vou ter que começar tudo de novo, do zero, com uma pessoa que não sabe nada de mim. Dá preguiça, mas vale a pena quando a gente muda, tá? Como que você sabe se é uma ansiedade sua que gostaria de sarar mais rápido do que a realidade, ou se é realmente um problema do tratamento que está travancado ali, que está estacionado, travado, trucado, tudo? Sabendo o que está acontecendo e tendo segurança do que você sente, do que o médico leva em consideração, dos resultados que o tratamento está dando, você tem que ir cruzando essas informações. Por isso que eu sempre falo, não saia da consulta sem estar seguro de tudo. Enche o cara de pergunta, é para isso que ele está ali. Pergunta, pesquisa, confirma, testa, sabe? Dá sugestões, quando o cara te sugerir alguma coisa, pergunta, pede para ele te explicar. Eles não se importam em explicar, a gente precisa entender, a gente precisa ter segurança do tratamento que a gente está fazendo. Porque, gente, a importância disso é o seguinte, chega uma hora que o tratamento estaciona por qualquer motivo, e é nessa hora que o médico que não é muito bom vai falar, na verdade é essa hora que qualquer médico que não seja ótimo vai falar pra você que é coisa da sua cabeça. Vai colocar a culpa dos seus sintomas na sua ansiedade, na sua depressão, assim como qualquer alopata faz. Então, você precisa entender o suficiente do que está acontecendo com você para saber se ele está falando uma coisa que é verdade ou se ele só não sabe mais para onde ir com o tratamento. Porque tem hora que é o tratamento que estacionou e o cara não sabe mais o que fazer. E aí você precisa trocar de médico. Mas tem hora, gente, que realmente tem alguma coisa emocional que a gente tá bloqueando ali e o tratamento não vai. Então aí nessa hora você tem que entender que o que o médico tá falando é para te ajudar e não para tirar o dele da reta. E junto com ele conversar sobre qual seria a melhor alternativa. Vou dar um exemplo para você. Nesse ano eu evolui muito pouco no tratamento. E aí chegou uma hora que o meu médico falou, eu tava pensando que talvez seja legal você fazer microfisioterapia. Eu nunca tinha ouvido falar em microfisioterapia. Ele me explicou porque que ele achava que ia ser legal. Eu pesquisei, ele não tinha ninguém para indicar. Eu fui, pesquisei o que era, como era, para que era indicado, tal. E aí pesquisei profissionais na minha cidade, não sei o que lá, mostrei para ele, marquei uma sessão e fui. E achei muito bacana. Eu ainda não posso fazer um vídeo sobre isso, falar sobre isso, porque eu fui em 2 sessões e a última essa segunda eu fui faz pouquíssimos dias, então eu ainda não tenho como contar o que isso impacta na prática, porque
Terapias complementares eu já fiz um monte. Posso até, se vocês quiserem, por favor, me digam aqui nos comentários se vocês se interessam em um vídeo sobre as terapias alternativas que eu fiz, o que eu achei e quais foram os resultados. Então sempre quando me propõem de eu fazer uma nova, eu primeiro fico com o pé atrás e depois eu vou pesquisar, mas quando o meu médico sugere, porque é o que eu falo sempre, gente, o médico ou você confia nele ou você não confia. Se você não confia, você tem que mudar de médico. Eu confio no meu médico quase cegamente. Então, quando ele sugeriu, eu fui pesquisar para ver o que eu poderia fazer, porque eu sei que o que ele estava falando era realmente uma coisa não física. Então, tem uma série de traumas que a gente vai carregando, no meu caso, que eu fui carregando ao longo da minha vida, 2 em especial, um relacionado ao trabalho e outro totalmente pessoal, que a gente vai arrastando e às vezes quando junta tudo, realmente isso faz com que a gente pare um pouco de evoluir na recuperação. Às vezes é um trauma gerado no próprio tratamento, da forma como a gente é tratada, da forma como a gente ouve um monte de porcaria das pessoas, dos profissionais, numa fase em que a gente já está fragilizado, que a gente está instável e está inseguro. Então a gente precisa sempre entender o que esse cara tá falando faz sentido ou ele tá querendo tirar o dele da reta porque não sabe mais o que fazer comigo. No meu caso, eu vi claramente que ele tava tentando me ajudar mesmo, até porque o meu médico não larga o osso enquanto ele não consegue resolver. É um negócio impressionante. Já teve épocas, né, fases do tratamento em que eu tava quase desistindo e ele falava, não, olha só, deixa eu te explicar o que tá acontecendo. Tal coisa, assim, assim, assim. Eu falava, ok, tem sentido, entendeu? Então é um médico que troque bola com a gente, não é um médico que queira mandar na gente e nem que queira fazer o que a gente acha que deve ser feito. É um cara que tá ali realmente para somar e junto com você entender para onde se anda. Tá? É óbvio que ele tem um conhecimento absurdamente maior do que o nosso nesse caso e ele vai acabar liderando o projeto, mas é a gente que é responsável pelo tratamento. O tratamento está sendo feito na gente, a gente precisa estar sempre ciente, seguro do que está acontecendo, para justamente, como eu falei, na hora em que ele fale, acho que isso aqui é totalmente emocional, a gente consiga confiar ou não e trocar que o médico está fazendo realmente, está propondo uma coisa para o nosso bem, para que a gente se recupere. Então, no caso, como eu confio no meu médico, ele me deu uma explicação que super fez sentido para mim, e eu tenho consciência de que eu tenho muitas coisas emocionais ainda que dão uma travancada, principalmente esses 2 traumas, eu falei, ok, vamos pesquisar e vamos fazer. Por quê? Porque eu tô aqui empenhada em sarar. É óbvio que a gente gostaria de ir no médico, tomar um remédio e sarar de uma vez, mas burnout não é assim. O burnout, necessariamente, a gente tem um monte de mala, de âncora, de coisa que a gente vai carregando ao longo da vida, a gente vai guardando num armário escondido que a gente não quer mexer naquilo, e um dia, na hora que a coisa esquenta, que o estresse fica muito alto, que o cérebro desliga a chave geral para o corpo sobreviver, a gente é obrigado a abrir esse armário, vai cair tudo na nossa cabeça e a gente precisa arrumar as gavetinhas, as coisinhas, as caixinhas, tirar o que não presta, lidar com o que tá lá e arrumar tudo de novo pra gente poder se equilibrar de novo, tá? Por mais que a gente não queira, é isso. Então eu achei que seria útil dar uma passada nos principais sintomas da depressão e da ansiedade, porque é essa a maior confusão que acontece nos tratamentos. Porque tem sim sintomas muito, muito parecidos, e é por isso que os alopatas consideram que os tratamentos são iguais, de depressão e de burnout. Tá? A gente sabe que não é, mas vamos entender um pouquinho melhor qual é a confusão que eles fazem, para que a gente possa sempre chegar na consulta e questionar, e entender, e pensar, e observar. A gente não pode passivamente chegar lá, senta, ouve o que o médico fala, faz o que ele manda fazer, vai embora, se você não entendeu, se você não tem certeza, se você não tá seguro, tá? Então eu tenho uma cola aqui, estou coçando o nariz, tenho uma cola aqui. Então vamos lá. Sintomas clássicos da depressão: apatia, falta de motivação, medos que antes não existiam. A gente passa por tudo isso no burnout, porque a apatia é sempre tem sempre uma hora que, se bem que a apatia não é todo mundo, né? Porque tem muita gente que tá muito enraivecido, muito agressivo, e isso é o oposto de apatia. Mas tem muita gente que começa a dar uma desistida, de falar, eu não aguento mais, eu não tô vendo essa situação mudar, eu não consigo entender como eu posso mudar essa situação, mas não posso sair aqui do emprego, e você acaba ficando uma pessoa lá, largada, né?
Medos que antes não existiam, porque a preocupação é um vício e a gente vai, infelizmente, aprendendo a se preocupar cada vez mais. Isso aumenta a nossa ansiedade e uma coisa vai levando a outra e chega uma hora que a gente começa a desenvolver medos de coisas que antes a gente não achava que poderia dar errado, né? Faz parte da gente estar inserido num ambiente hostil, né? Lembrando que o burnout sempre acontece quando tem uma soma de sobrecarga alta, de ambiente hostil e de uma inabilidade da pessoa em lidar com isso, né? O ambiente hostil faz a gente desenvolver uns medos que a gente não tinha antes. Dificuldade de concentração, e aí você vê, a dificuldade de concentração não é necessariamente relacionada à saúde mental no burnout. A forma como o corpo passa a funcionar nesse modo segurança, nessa forma errada que o corpo passa a funcionar, a gente tem falta de concentração, né? Não consegue absorver muito tempo da mesma informação. Muita gente, eu, por exemplo, não conseguia ler, eu ficava com a visão turva, não conseguia manter minha atenção e era totalmente relacionado às consequências físicas que o estresse causa no nosso corpo. Perda ou aumento de apetite. Acho que na semana retrasada que eu fiz um vídeo falando por que a gente engorda no burnout, por exemplo. E aí lá você vê que tem causas emocionais, tem, mas a maior parte é física. Alto grau de pessimismo. Opa, se você tá num lugar com a sensação de que ninguém te ajuda, de que todo mundo puxa seu tapete, um lugar de ambiente hostil, uma sobrecarga animal, você não tá sabendo lidar com aquilo, mas não tem gente que não consiga ficar pessimista, né? Mas esse pessimismo, e eu tô vendo aqui indecisão, insegurança em seguida, eles têm causas emocionais, sim, relacionadas à saúde mental, sim, mas uma parte de tudo isso é causada pelas consequências físicas. Tem uma parte da depressão, a gente fica deprimido e é uma consequência de como o nosso corpo está funcionando num burnout, não necessariamente ligado à saúde mental, tá? Esse é o problema dos médicos alopatas e ortomoleculares. Os alopatas não conseguem discernir até onde é uma depressão saúde mental e a partir de onde é uma depressão consequência física e a partir de onde é uma depressão com a situação que a gente está passando. O médico ortomolecular já consegue dividir, entender o que é cada coisa. Insônia. Na depressão temos insônia, porém, levante a mãozinha aqui, quem tem problemas para dormir por conta do burnout? Todo mundo! Irritabilidade. Todo mundo que está passando por um burnout tem excesso de choro, excesso de raiva, a gente fica agressiva, a gente fica irritado, a gente fica com raiva. Raciocínio mais lento. Raciocínio mais lento super é consequência física. Assim como a visão turva, que todo mundo me falava, a visão turva é de ansiedade. Eu falava, não, gente, não é. É de idade. Não, gente, não é. E não é. Era o meu sistema autônomo dando pau por conta do burnout. Ansiedade e angústia. Angústia é uma palavra que me dá angústia, porque o ponto mais baixo do meu tratamento foi o médico, que eu também já contei aqui, já contei no livro, que me comparou com uma hemorroida dele, que a hemorroida dele não sarava nunca, e ele queria dizer com isso que eu tinha alguma angústia, que eu não sabia como resolver, e isso estava me causando todos aqueles sintomas, porque ele entendeu que o que eu tinha era depressão. Dores de barriga, má digestão, azia, constipação, flatulência, tensão na nuca e nos ombros, dores de cabeça, dores no corpo, pressão no peito. Gente, pelo amor de Deus, na hora em que você vai, no vídeo que eu vou deixar três ou quatro vídeos, eu vou ver se eu deixo 3 ou 4 vídeos aqui no descritivo, que eu já deixei em algum outro vídeo em que eu falava sobre médico ortomolecular, que são médicos ortomoleculares explicando o que acontece no nosso corpo, como o nosso corpo está funcionando num burnout. E aí você vai ver que as consequências físicas são essas que eu acabei de falar, ou seja, não estão necessariamente ligadas à depressão e à saúde mental. Essa incapacidade de discernir o que é uma coisa e o que é outra é o que faz o tratamento alopático dar errado, porque eles entendem sempre que necessariamente a gente está com depressão, num nível que precisa de medicação. Sintomas de ansiedade. Constante tensão ou nervosismo, sensação de que algo ruim vai acontecer, problemas de concentração, medo constante, descontrole de pensamentos, principalmente dificuldade em esquecer o objeto de tensão, preocupação exagerada em comparação com a realidade, problemas para dormir, irritabilidade, agitação dos braços e pernas. Tudo isso, menos a irritabilidade,
eu entendo que realmente são sintomas psicológicos de uma ansiedade. A dificuldade aqui entre o médico alopata e o ortomolecular é o cara saber se essa ansiedade está tão alta por conta do burnout exclusivamente, ou se ela já era alta assim, o que ajudou o burnout a acontecer. Essa também é uma coisa difícil para o médico alopata entender, e o ortomolecular já tem mais noção. Porque ansiosos todos somos. Ninguém que não é ansioso vai chegar num burnout. Opa, passou uma moto aqui. É muito bacana este bairro para fazer vídeos. Todo mundo que chega num burnout tem um nível de ansiedade e um nível de depressão. Pode ser uma forma de pensar mais depressiva e pode ser uma depressão mesmo. Pode ser uma ansiedade dessas que todo mundo tem um pouquinho mais alta e pode ser um transtorno de ansiedade. Tem níveis de depressão, tem níveis de ansiedade. Quando você chega com um burnout, o médico alopata entende que você tem depressão ou ansiedade num nível que precisa de intervenção de remédios. O ortomolecular consegue discernir o que já existia antes e que colaborou para o burnout acontecer. E o que não tinha antes, mas ao longo desse processo, ficou mais alto. E o que ficou mais alto por consequência emocional e o que ficou mais alto por consequência física. Isso é uma coisa importante do cara saber o que é uma coisa e o que é outra, e os alopatas colocam tudo no mesmo baldinho. Agora, a irritabilidade, ela é também uma consequência física. Tem uma parte física de como o nosso corpo está funcionando a partir... quando o estresse é muito contínuo, muito alto e muito tempo, continuamente por muito tempo, temos consequências físicas dessa adaptação do corpo tentando conviver com tanto estresse, funcionando de uma forma para a qual ele não foi programado. E aí, por isso, nós temos consequências físicas sérias que precisam ser tratadas, porque sozinho o corpo não consegue se recuperar. A irritabilidade é também uma consequência física. Então, ela é um sintoma de ansiedade? Sim, mas ela tem uma parte da irritabilidade que é simplesmente uma consequência de como o corpo está funcionando. E, de novo, essa divisão do que é difícil para os nossos amigos alopatas, para 99% deles, né? Porque 1%, graças a Deus, sabe muito bem tudo isso que eu tô falando, muito melhor do que eu. Dor ou aperto no peito e aumento das batidas do coração. Eu tive muita dor no peito e ainda tenho aumento de batida do coração e não é de ansiedade. Isso daqui é o meu sistema autônomo pirado. O meu médico me explicou, eu não sei reproduzir a explicação porque é super complicado, mas é uma consequência de como o meu corpo lida com o sistema de alarme, ou seja, a gente acostuma na situação, nesses anos que levam a gente até o burnout, a ficar em alerta o tempo inteiro. Isso interfere no nosso sono, isso interfere na nossa ansiedade, isso interfere em muitas coisas de como o nosso corpo funciona. Algumas emocionais, só que outras não. Então, no meu caso, por exemplo, o meu coração acelera e qualquer pessoa para quem eu falo isso fala assim, porque você tá ansiosa. Às vezes eu não durmo, meu coração tá acelerado, eu preciso esperar ele baixar a bola dele para eu conseguir dormir. E todo mundo começa a me passar meditação, exercício de respiração, exercícios para baixar a ansiedade. Eu falo, gente, não é porque eu estou ansiosa, não tá acontecendo nada. Simplesmente o meu corpo pirou, porque eu passei anos e anos e anos o tempo inteiro preocupada, ansiosa, sem dormir, porque eu ficava enlouquecida com um monte de coisa que eu tinha para fazer, para entregar e tal. Não é o caso hoje, mas eu tô sofrendo as consequências físicas disso. E eu posso fazer o exercício de respiração que você quiser. O coração só vai baixar a bola dele quando ele quer. Você tem que esperar, tem que ficar calmo, porque se você ficar desesperado e ansioso, aí somam as duas coisas, aí a coisa complica. Então eu aprendi a esperar. Vou fazer o quê? Uma hora ele baixa a bola e eu durmo. Respiração ofegante ou falta de ar, aumento do suor. Eu tô listando, essas coisas eu não tenho, mas caso você tenha, é o que eu falei. É uma questão de você entender como o seu corpo está funcionando junto com o seu médico, para entender o que é emocional, o que é físico e o que é causado às vezes por uma outra coisa que não tem nada a ver. Sensação, tremores nas mãos e outras partes do corpo, sensação de fraqueza ou cansaço. Tem os dois, quando eu pioro, esses sintomas pioram
e nenhum deles é causado pela ansiedade nem pelo sistema de alerta. É tudo consequência de como o meu corpo está funcionando enlouquecidamente. Isso tudo, gente, eu tô falando, meu médico não é nenhum inconsequente. Eu já contei aqui também que ele me pediu para fazer um perfil metabólico super mega ninja que é feito em Atlanta. Tá? Quando veio, depois de um mês, o resultado desse exame, ele leu e ele me explicou tudo, e foi a coisa mais linda do mundo, porque tudo fez muito sentido. E este mesmo exame, também já comentei aqui, teve alguns médicos que estavam me tratando de outras especialidades, quer dizer, de algumas especialidades, e que eu até parei de ir, eles não sabem ler o exame, tá? É nesse nível. Boca seca eu não tenho, mas eu tinha, nas primeiras semanas depois do treco, uma dificuldade muito grande de engolir, que teve muito médico que me falou que era por ansiedade, e não é. É a minha desautonomia que pirou, é o meu sistema autônomo que começou a realmente pirar. Mãos e pés frios ou suados, meu pé fica gelado, e é uma combinação do tanto que eu emagreci um pouco antes do treco e o meu sistema autônomo pirado. Não tem nada a ver com ansiedade, mas os médicos alopatas acham que tem a ver com o quê? Com ansiedade. Tensão muscular. Esse mesmo mecanismo do sistema de alerta que eu falei, que a gente acostuma o corpo a ficar em alerta, quando eu durmo pouco, aqui a minha nuca e a base do crânio fica tudo... Sabe quando você tá muito tenso e a musculatura enrijece? E não adianta falar pra mim relaxa, porque eu não tenho controle. Assim, tipo, relaxa, eu não consigo, eu faço exercício de relaxamento, eu não consigo relaxar, porque o corpo tá ali empenhado em alguma operação maluca que faz com que tudo fique duro, a musculatura aqui de cima. E eu já ouvi também de médico, de terapeuta, que isso é sim uma tensão causada por alguma coisa que eu tô passando. Teve um terapeuta meu que quis que eu tivesse um acompanhamento de um terapeuta que chama alguma assistente, não sei como é que é o nome da função do cidadão, que não é ele me indica os serviços do cara. Esse cara vem e passa 24 horas com você na sua casa. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque alguma coisa acontece que te impede de dormir. Eu falei, meu Deus do céu, o cara não tá entendendo. E aí eu ainda conversei com o meu médico, porque às vezes a pessoa fala com tanta propriedade que a gente fica na dúvida. Será que eu tô negando, não tô querendo aceitar, tô sendo inflexível? E aí eu conversei com o meu médico e ele fez assim. Então eu vi que eu tava certa, mudei de terapeuta. Náusea. E náusea, gente, é um sintoma de desautonomia. Então pode ser, se você tiver náusea, eu, graças a Deus não tenho, pode ser também uma consequência do seu sistema autônomo pirado, tá? Aí o seu médico bom, nos dois sentidos, vai poder te falar. É o suficiente para que os médicos, sem saber o que poderia ser além disso, classifiquem a gente como tendo uma depressão num nível que precisa de intervenção médica ou um transtorno de ansiedade. E eu fiz uma análise, como é que chama? Análise neuropsiquiátrica, e eu tenho ali o diagnóstico que eu não tenho nenhuma coisa nem outra. E eu ia com esse laudo e falava, não é isso. E eles falavam, melhor você fazer em outro lugar, porque isso aí tá errado. Então, quanto mais eu fui entendendo, mais eu consegui me desvencilhar desse tipo de avaliação médica. Então, quando eu entendi o que estava acontecendo, e eu ia, nem que fosse na ginecologista, e a ginecologista falava assim, mas eu acho que você está com síndrome do pânico. Eu falava, então tá, não discuto, não me machuco mais, eu simplesmente troco de médico. E assim eu vou fazendo, tá? Aí você fala, meu Deus, você não vai ter nenhum médico. Gente, quando você tem um médico ortomolecular, o cara está tratando tudo. Você vai precisar ir, as mulheres vão precisar ir no ginecologista, claro, no dentista, óbvio, mas você vai precisar ir, além do seu terapeuta, nos médicos que você precise tratar alguma coisa específica não relacionada ao burnout. Então, por exemplo, no caso a minha hipoglicemia, eu trataria com o endocrinologista na paralela do ortomolecular. Mas a minha hipoglicemia, agora o guarda da noite resolveu apitar. A minha hipoglicemia, ela pode ser tratada com o meu médico ortomolecular, porque ela não é super mega grave. Ela, comparado a outras pessoas, ela é bem levinha, ela é bem sulsa. Então, eu não preciso mais ir na endocrinologista. Mas vamos supor que você tenha uma condição que você sempre teve, uma doença, sei lá, você tem um problema no seu estômago, você sempre teve. Não tem nada a ver com o burnout. Então, você vai continuar indo no seu gastro e fazendo o seu tratamento para burnout na paralela. E o seu médico ortomolecular vai considerar tudo que o seu médico já descobriu, tudo que você já fez, tudo que aconteceu, tá? É assim. Eu tenho um monte de cisto em um monte de lugar, eu continuo indo
indo nos médicos que controlam esses cistos, eu vou no neurologista, eu vou no ginecologista, eu vou não sei onde, e, o outro é do endócrino, esse médico mesmo tá vendo, e a ginecologista vê também. Tá? A gente não pode deixar de ir no médico porque ele fala besteira, porque, como eu disse, 99% dos médicos alopatas vão falar besteira para nós. Mas quanto essa besteira interfere no tratamento? Se ele para o tratamento para tentar te convencer de que você tem o que você não tem, aí você troca de médico. Se é um comentário que ele faz en passant, porque ele acha que deve fazer para te alertar, mas continua a conversa normalmente, é só você ignorar. Né? Mas o que eu não quero que você faça é ficar num médico que não está levando a sério o que você fala para ele que sente. E você continuar lá, ouvindo a arrogância dele, por pura preguiça, por passividade, por incerteza de que você pode achar um médico que vai entender o que você está passando. Às vezes a gente vai em muito médico ruim, chega uma hora que você fala, bom, todos os médicos são assim, não adianta procurar mais, mas adianta sim. A gente teve azar de ir em vários médicos ruins, mas tem um bom que você vai achar. É igual mulher que fala, ai, todo homem é uma porcaria. Não é todo homem que é uma porcaria. Às vezes você passou pelas mãos de homens que não são legais, mas você não pode generalizar. Mesma coisa com médico, mesma coisa homem e mulher também, tá? Não venha porque eu sou menina esse exemplo, mas tem muito homem que fala, ah, nenhuma mulher presta, toda mulher é pistoleira. Não, você teve azar, ou vê na sua terapia porque você atraiu este tipo de pessoa, mas não quer dizer que todas somos assim. Médico é a mesma coisa, tá? Então, procure entender melhor no que eles se confundem, nesses sintomas de depressão e ansiedade, que é o que mais confunde os caras, para você conseguir conversar de igual para igual com eles e avaliar se aquele tratamento é o que você precisa, é tão bom quanto o que você merece. Ai, mas eu não tenho dinheiro, eu tenho que ir em qualquer médico. Médico bom e ruim existe de todos os preços. Tem médicos que são mais baratos porque são mais inexperientes, porém muito melhores do que muito médico velho experiente que é arrogante, não ouve as pessoas e faz com isso que ele seja um péssimo médico, tá? Tem de tudo. Não cai nesse vitimismo de ai, mas eu não tenho dinheiro, ai, mas o quê? Ai, eu não tenho... Procura. Porque uma das lições que o burnout quer que você aprenda é essa, a tomar a rédea, pegar a rédea da sua vida e andar com ela sob a sua responsabilidade, parar de terceirizar a sua vida para as outras pessoas. Então vamos aprender essa lição, porque enquanto a gente não aprende o que o burnout está aí para ensinar a gente não sabe, tá? Tanto no médico quanto na terapia. Presta atenção, porque você é o responsável.